2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 10, está escrito assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então amados irmãos, muitas vezes em nossas vidas acontece conosco coisas estranhas que nós não compreendemos o porquê. Estamos servindo a Cristo, estamos fazendo a vontade de Deus, fomos chamados por Deus para servi-lo. Ninguém veio servir a Deus porque simplesmente escolheu isso. Deus quem nos escolheu para servir, Deus quem nos chamou, Deus quem nos elegeu, Deus quem nos selou e quem nos colocou nos seus caminhos e quem tem conduzido nossos passos. E Deus, Ele tem mostrado a nós qual é a sua vontade, e nós temos procurado fazer ela. Nós temos procurado servir o Senhor com o nosso coração, temos procurado servir o Senhor com nossas forças, com nosso entendimento. E muitas vezes, amado, quando estamos sendo fiéis a Deus, quando estamos de fato combatendo com feras, como disse Paulo, para permanecermos íntegros, fiéis ao Senhor, surgem situações em nossas vidas que nós não entendemos, que nós não compreendemos, coisas que nos deixam frustrados, coisas que nos deixam decepcionados, coisas, situações que nos deixam arrasados, tristes, angustiados, situações que em algumas delas nos levam mesmo até a ficar algumas vezes até aflito. E olhando para o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 28, no versículo 21, o profeta Isaías fala de um Deus que realiza obras estranhas, de um Deus que realiza atos estranhos. E eu quero dizer a você, meu irmão, que Deus, Ele realiza obras estranhas, que Deus, Ele realiza atos estranhos na vida dos seus servos e por meio da vida dos seus servos. Nós vimos aqui um texto em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, onde o apóstolo Paulo está dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, que é quando estamos fracos, que é quando estamos necessitados, aflitos, angustiados, privados, maltratados, perseguidos, injuriados, desamparados. É aonde, e no momento que estamos nos sentindo mais fracos, Paulo diz que Jesus disse para Paulo que é onde o poder de Deus está se aperfeiçoando em nossas vidas. E quando nós olhamos por este ângulo, por esta visão, alinhado a essa passagem bíblica, logo nós passamos a compreender melhor o porquê que esse Deus faz obras tão estranhas em nossas vidas. Essas obras estranhas que nos levam a ficar angustiados, que nos ordena a fazer coisas que nós não queríamos fazer, que nos ordena a abrir mão de coisas que nós não queríamos abrir, que nos ordena a realizar atos, a fazer coisas, a fazer renúncia, a ir para lugares, a estar em lugares, sim, a falar coisas que nós não queríamos realizar. Eu quero dar para a igreja alguns exemplos onde Deus fez obra estranha na vida de homens que Ele chamou, para que nós possamos entender que quando Deus estava fazendo isso na vida daqueles homens, é para eles se sentirem fracos, era para eles verem o quanto eles são limitados, embora fossem profetas, embora fossem apóstolos,
embora fossem servos, homens revestidos do Espírito Santo, mas homens que Deus conduziu por caminho de dores, caminhos de humilhação, de angústias, de tristeza e provações, para que aqueles homens sempre estivessem vendo diante de si a sua fraqueza e ao mesmo tempo vendo diante de si o poder de Deus. E para que nunca aqueles homens viessem achar que qualquer obra maravilhosa que eles vieram realizar foi produzida por eles mesmos, mas pelo poder de Deus que opera por meio deles. Porque no momento, irmãos, que nós nos sentimos fortes, que fazemos alguma coisa, a gente corre o risco de pensar que nós fizemos por nós mesmos. Mas no momento que nós nos sentimos fracos, debilitados, incapacitados, e Deus realiza algo grande por nosso intermédio, aí nós percebemos claramente que é Deus agindo por nós. Deus, amados, Ele fez coisas que nós vamos achar absurdas. Abra a sua Bíblia lá no profeta Isaías capítulo 20. Rápido. Isaías capítulo número 20. Nós vamos ver Deus ordenando Isaías andar nu e descalço durante 3 anos. Isaías capítulo 20, do verso 1 ao 4 diz: no ano em que Tartã, enviado por Sargom, rei da Síria, veio a Asdod e guerreou contra ela e a tomou. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício dos teus lombos e descalça o sapato dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. E disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalço e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. O que é que o texto está mostrando para nós, irmão? Quem era Isaías? Isaías, filho de Amós, um homem que teve uma visão de Deus, e quando ele teve a visão de Deus, ele diz que viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele diz que quando viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, ele viu Deus perguntando: quem irá por nós? A quem enviarei? Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E ali de pronto o Senhor disse: vai, Isaías, e profetiza a esse povo. Isaías foi escolhido por Deus para ser um profeta. Isaías saiu pelas ruas da nação de Israel, anunciando o juízo de Deus, anunciando a palavra do Senhor. E em um determinado momento do seu ministério, Deus mandou que esse profeta andasse nu e descalço no meio da rua e profetizando. Aquele homem obedeceu, irmão, porque era um homem de Deus, mas foi uma ordem difícil de se cumprir. E naquele momento em que Isaías soltou o cilício dos seus lombos, tirou a sua roupa e tirou os seus calçados, e todos os dias durante 3 anos Isaías andava pelas ruas da cidade nu e descalço, gritando como louco no meio da rua. Não tinha quem dissesse que Deus estava na vida daquele homem. Quem olhasse para ele e dizia: esse é um fraco, é um tolo, é um débil, é um insano, é um maluco. Mas não sabem eles que o poder de Deus estava na vida daquele homem. Deus estava fazendo aquilo por meio de Isaías para servir sinal para Israel, mas também para que Isaías soubesse que era pela fraqueza dele que Deus operava por meio dele. Deus podia ter dito: Isaías, se veste com armadura, pega uma espada, um escudo, arranja soldados, assumem uma posição, sim, elevada no império, e entrega o meu recado. Mas não. Se fosse assim, as pessoas iam achar que o mérito e a glória era de Isaías. Mas não. Deus despiu Isaías nu e descalço, e mandou Isaías fazer a obra do Senhor. E ali Isaías ia tendo experiências com Deus, e ali Isaías ia conhecendo mais de perto o Deus a quem ele servia. Muitas vezes, irmãos, é preciso que Deus tire nossas sandálias, é preciso que Deus tire nossas vestes, para que nós olhemos para nós nus e despidos, ou seja, como nós não temos nada de nós mesmos,
Como nós somos tão fracos e pequenos que não possuímos nada de nós mesmos, que tudo pertence a Ele. Muitas vezes é necessário que Deus faça isso em nossas vidas, para que nós possamos conhecer esse Deus mais de perto, e para que o poder de Deus possa se aperfeiçoar na nossa vida. Outra obra estranha que Deus fez para poder aperfeiçoar o seu poder na vida do seu servo, está em Ezequiel capítulo 3, mais na frente, mais adiante aí de Isaías. O Senhor Deus ordena que Ezequiel se tranque dentro de casa, e Deus faz com que Ezequiel, embora é um profeta que vai anunciar a vontade do Senhor, mas Deus faz com que Ezequiel fique mudo. Olha que obra estranha que Deus fez. Como é que Deus escolhe um homem para ser um profeta, para anunciar a sua palavra? E Deus faz aqui no verso 24, Ezequiel 3, 24. Então entrou em mim o Espírito, e pôs-me em pé, e falou comigo, e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa, e quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, não sairás, pois ao meio deles, e eu farei que a tua língua se apegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirá de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. O que é que Deus está falando com Ezequiel? Ezequiel, eu te pus por atalaia na terra de Israel. Se eu disser para te anunciar o ímpio se arrependa, e tu anunciar o ímpio que se arrependa, e o ímpio não se arrepender, tu vai ficar livre do sangue dele. Deus deu a Ezequiel como sendo um atalaia, um profeta, um anunciador, um proclamador da vontade de Deus, um exortador do povo. Mas Deus está dizendo: mas Ezequiel, vai ser do meu jeito. Você vai entrar dentro de casa e vão colocar cordas sobre ti. Essas cordas que Deus disse que ia colocar sobre ele, irmão, não era o povo que vinha amarrar Ezequiel, era o próprio Deus que ia prender ele ali, que não ia permitir ele sair de casa. As cordas que vieram colocar sobre Ezequiel, para ligar ele, para amarrar ele, para prender ele dentro de casa, para ele não poder sair de casa, não era o povo de Israel que vinha fazer isso, o próprio Deus quem estava fazendo isso. Como é que o cara ia profetizar sem poder sair de casa? E o pior, e Deus disse aqui, sim, no verso 26, eu farei que a tua língua se apegue ao teu paladar e ficarás mudo. Mas que profeta é esse, irmão, que nem falar pode, que não pode sair na rua, que não pode andar pelas praças, que não pode falar? Mas Deus disse: mas quando eu falar contigo, Ezequiel, aí eu abrirei a tua boca, para que tu possa falar. O que Deus estava mostrando para Ezequiel? Que qualquer homem que é chamado por Deus para fazer a vontade de Deus, para anunciar a palavra de Deus, só pode fazer isso, meu irmão, quando Deus fala. Qualquer homem a quem Deus tem dado a palavra só pode abrir a boca para dizer assim diz o Senhor, quando Deus realmente fala. Porque se Deus não tivesse feito isso, Ezequiel ia estar todo dia lá: rapaz se arrependa, rapaz se arrependa, rapaz se arrependa. E Deus não queria isso. Deus tinha uma mensagem para o povo? Tinha. Deus tinha um propósito com aquele profeta? Tinha. Assim como Ele tem comigo, assim como Ele tem contigo. Mas nós temos que entender, amado, que nós só podemos agir na hora de Deus, no momento de Deus, no tempo de Deus. Ah, irmão, diácono Auricélio, quantas vezes a gente quer ir a algum lugar anunciar a palavra e estamos privados? Quantas vezes a gente quer ir a uma rádio, quer ir a algum lugar, meu irmão, anunciar a palavra, pregar a palavra, mas a gente se sente preso? É porque Deus ainda não chegou a hora. E quantas vezes a gente quer falar, quer anunciar, e a gente não consegue, não encontra as palavras para expressar aquilo que Deus tem dado entendimento? É porque não chegou a hora, não chegou o tempo ainda de anunciar determinadas coisas. Eu me lembro, meu irmão, que há alguns anos atrás eu estudava a Bíblia em determinados assuntos que eu compreendia perfeitamente, mas eu dizia: eu não consigo falar. Eu entendi, brilhava no meu coração aquela alegria, aquele gozo, mas eu não consigo falar, eu não sei explicar, eu não consigo falar o que Deus me deu entendimento.
E hoje, essas mesmas doutrinas que eu estudava, e Deus me dava o entendimento, eu não conseguia falar, hoje eu consigo falar. Porque não era o tempo, não era pela sabedoria humana, não era pela eloquência de palavras, era pelo poder de Deus. E Deus estava mostrando para Ezequiel que ele é profeta, mas o profeta só fala na hora de Deus e pelo poder de Deus. E Deus mostra para nós que nós somos servos, que Deus te deu a palavra, que Deus te deu a unção, que Deus te deu a graça, que Deus te deu o dom, que Deus te deu um chamado, mas você só vai poder exercer ele no tempo de Deus, na hora de Deus. Enquanto não chegar o tempo, a hora de Deus, você não vai poder nada. Por mais que você queira, por mais que você tente, por mais que você se esforce, você vai se sentir como se estiver preso. Por quê? Você não vai encontrar palavras. Eu dizia: Senhor, eu queria tanto falar isso aqui, mas não consigo. É como se a minha língua desse um nó, eu não conseguia, eu não sei falar, eu não sei explicar. Está aqui queimando dentro de mim, mas não consigo botar para fora. Porque Deus estava mostrando o quê? Porque não é pela tua sabedoria, não é pela tua capacidade, pela tua inteligência, é pela dele. Amém? E Deus estava mostrando o quê? Que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Ele está fazendo o poder dele se aperfeiçoar na tua vida. Nós vemos outra obra estranha do Senhor, Ezequiel 4. Quando Deus manda Ezequiel passar 390 dias deitado do lado esquerdo, e mais 40 dias deitado do lado esquerdo, e comer comida assada em fezes humanas. Olha que isso aí, lê isso aí. Ezequiel 4, do 4 ao 12. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás a sua iniquidade. Porque eu já te tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias. 390 dias, que equivale a 390 anos. E levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido esses dias, tornar-te-á a deitar-te sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá, 40 dias, que representaria 40 anos. E dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpra os dias do teu cerco. O que ele está dizendo, irmão? Ezequiel, tu vai deitado do lado esquerdo 390 dias, ali deitado, e eu vou colocar corda sobre ti, para que tu não consiga te virar para o lado direito. Olha que coisa horrível. E ele continua dizendo: até que completasse os 390 dias, e tu toma trigo, e cevada, e favas, e lentilha, e milho, e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faz dele pão, conforme o número dos dias, que tu te deitarás sobre o teu lado, 390 dias comerá isso. O que é que Deus está falando aqui? Eu sei que aqui vai ter uma guerra teológica, mas eu não estou aqui para guerrear teologicamente. Mas o texto está mostrando, no meu entendimento claro, que Ezequiel ia fazer 390 bolinhos e deixar pronto, e deitadinho do lado direito, todo dia ele ia comer um bolinho daquele. Enquanto não completasse os 390 dias, ele não podia virar para o outro lado e nem se levantar dali. Ele ia fazer os bolos, deixar pronto. Deus está dizendo: vai e faz os bolos e deixa pronto. Verso 10: a tua comida que has de comer será do peso de 20 ciclos, ou seja, 240 gramas por dia. Olha aqui, o cara passar 390 dias comendo só 240 gramas por dia, meu irmão. Tem uns irmãozinhos aí, meu filho, que come 2 quilos moleza no almoço e mais 2 quilos na janta. Meu Jesus amado. E come 240 gramas de comida por dia, de tempo em tempo, ou seja, de dia em dia, apenas por dia, durante 390 dias. E também beberá água por medida, a saber, a sexta parte de um hin, ou seja, meio litro, de tempo em tempo, ou seja, todo dia você vai beber só meio litro de água. E o que comeres será como bolo de cevada, cozê-lo-ás sobre o esterco que sai do homem diante dos olhos dele. Meu Deus, meu irmão, que
coisa é essa? Que obra é essa estranha de Deus? Mandar o profeta dele passar 390 dias deitado do lado esquerdo, e cada dia desse ele comer um bolinho pequeno de 240 gramas, e por dia beber meio litro d'água, e depois que terminar aquilo ali, virar para o lado esquerdo e a mesma coisa, continuar comendo bolinho, continuar bebendo meio litro d'água, e passar mais 40 dias deitado para o lado direito. E além do mais, o bolo que ele ia comer ia ser cozido dentro de uma panela, mas o combustível, a lenha que ia aquecer aquele negócio, era misturado com fezes humanas. Olha o que Deus estava fazendo, irmão. Você está entendendo isso aí, amém? O profeta estava percebendo, irmão, que quando o homem se propõe a viver a vontade de Deus, ele se torna de fato um escravo do Senhor. E ele se torna tão pequeno, mas tão pequeno, que ele acaba se considerando de fato um nada. Porém, com as experiências que ele vai tendo, ele vai aprendendo a ter mais comunhão e intimidade com Deus, e vai percebendo que se o poder de Deus operar pela minha vida, sim, eu não precisarei nem usar as minhas forças. Ele vai aprendendo a confiar mais em Deus. Outra obra estranha, agora essa aqui é demais, Ezequiel 24. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus levando esses homens, irmão, a viver em profundas fraquezas. Qual era o homem de Deus que gostaria de passar 390 dias deitado de um lado esquerdo, e depois mais 40 dias deitado do lado direito, comendo apenas 240 gramas de um bolo, e bebendo apenas meio litro d'água por dia? Uma única refeição. Qual o homem de Deus que faria isso? A não ser aquele homem que está na total dependência do Senhor, aprendendo pela fraqueza, que o poder de Deus se aperfeiçoa assim na vida dele. Ezequiel 24, do 15 ao 18. Deus mata a mulher do profeta e proíbe ele de chorar na frente do povo. Versículo 15 de Ezequiel 24: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorará, nem te correrão lágrimas dos olhos. Geme em silêncio, não faça luto por mortos, ata o teu turbante, põe nos teus pés os teus sapatos, não cubras os teus lábios, e não comas o pão dos homens. E falei o povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher, e fiz pela manhã como me foi ordenado. Ezequiel, tu me serve, tu é um servo útil, tu está me servindo, tu está fazendo minha vontade. Mas olha, Ezequiel, é necessário, é preciso que de um golpe eu tire o prazer dos teus olhos, a tua esposa. E quando eu matar a tua mulher, Ezequiel, hoje ainda, tu não vai chorar, nem prantear, e nem rasgar tuas vestes e ficar de luto andando descalço, não. Tu vai vestir o teu turbante e calçar a tua chinela, e nem vai cobrir a boca nem lamentar diante dos homens, vai chorar em silêncio. Porque era normal, quando morria ali uma esposa ou um marido, o pessoal ficava chorando no meio da rua. Tanto é que quando Ezequiel agiu dessa maneira, o povo perguntava: pai, que sinal é esse? Tua mulher morreu, tu está aí? Como se nada tivesse acontecido. Olha o que Deus está fazendo na vida daquele homem, meu irmão. Olha que obra, irmão, aos olhos humanos, que obra louca é essa? Que obra absurda é essa? Que obra estranha é essa que Deus está fazendo na vida desse homem? Eu vejo hoje, irmão, homens se intitulando: eu sou profeta, eu sou profeta, eu sou profeta. Olhe para a vida dos profetas, o cara vai pensar duas vezes em dizer que é um profeta. Profeta eram homens que viviam
dentro da vontade de Deus, e eram homens de dores, de sofrimento. Por quê? Porque Deus constantemente aperfeiçoava o poder dele na vida daqueles homens. Deus estava aperfeiçoando o poder dele na vida de Ezequiel. Era um sinal para o povo? Era. Mas Deus podia ter matado a mulher do sacerdote, Deus podia ter matado a mulher do rei, que estava em desobediência a ele, mas Deus matou a mulher do profeta, do homem, do único homem ali, dos poucos homens que estavam servindo a ele. Deus matou a mulher do profeta. E nisso, será que esse homem chorou? Chorou em silêncio, como Deus mandou, mas chorou. Se angustiou, se angustiou. Se entristeceu, se entristeceu. Uma perca muito grande? Teve. Mas ele entendia que Deus estava aperfeiçoando o poder dele na vida dele. Às vezes, irmãos, é com percas que Deus aperfeiçoa o poder dele na nossa vida. Às vezes é através de grandes percas que nós nos sentimos mais fracos, e nós nos sentimos mais debilitados, mais cansados, mais exaustos, mais impossibilitados, sem forças. E é nessas horas, exatamente nessas horas, que Deus manifesta o poder que Ele tem na nossa vida. Qual era o homem que ia perseverar servindo a Deus com tamanha perca? Se esse homem não percebesse que através daquela dor Deus estava trabalhando na vida dele. Talvez você perdeu algo importante na sua vida. Talvez Deus levou algo que você amava, que você queria, que você desejava. Talvez Deus levou algo muito precioso, muito valioso. Mas saiba disso, Ele estava trabalhando na sua vida, estava aperfeiçoando o poder dele em você. Já viu aquele camarada, tem muito dinheiro, mas que não tem tempo para Deus, e de repente ele perde tudo, aí ele passa a ter tempo para Deus? Já viu aquela pessoa que tem muitos amigos, mas não tem tempo para Deus? Não serve a Deus, tem um chamado, tem um dom, mas não serve. E de repente Deus tira todos os seus amigos, tira tudo. Para quê? Para que aquele homem se sinta fraco, e ao se sentir fraco, ele possa perceber o poder dele sendo cheio na vida dele, enchendo a vida dele, tomando a vida dele, revestindo a vida dele. Porque é no momento das fraquezas que Deus manifesta seu poder em nós. Jesus, o próprio Filho de Deus, o Messias, o ungido, o esperado, o Salvador, foi batizado por João em Atos capítulo 4, aliás, Mateus capítulo 4, versículo 1, o texto diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Irmão, que obra é essa? Ali Jesus, irmão, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E ali, exatamente ali, naquele deserto, irmão, Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o Deus encarnado, percebeu, sentiu na pele a fraqueza do homem, sentiu na pele a dor do homem, a angústia do homem, a tristeza do homem, o pesar do homem, e o que é ser tentado por Satanás. E ele estava passando aquilo ali, como disse Paulo aos Hebreus, sofrendo o que o homem sofre, passando o que o homem passa, padecendo o que o homem padece, para poder ser fiel sumo sacerdote e saber da tua dor. Mesmo agora que ele está sentado no céu, ele sabe o que é que você sente.
Mas ele estava ali, sim, sendo preparado para poder iniciar o seu ministério. Jesus Cristo, o homem, estava ali sendo preparado para iniciar o seu ministério entre os homens. Em Tiago, capítulo 5, versículo 10 e 11, as Escrituras dizem o seguinte: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado quem? Os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O que ele está dizendo, irmão? Temos, por exemplo, de aflição e paciência os profetas, e temos por bem-aventurado quem? Os que sofrem. Olha o que Tiago está ensinando para a igreja, porque Tiago sabia, irmão, que a caminhada do homem de Deus, da mulher de Deus, é marcada por tristezas, por dores, por sofrimentos. E Tiago sabia que ali Deus ia estar aperfeiçoando aqueles crentes, mas os crentes precisavam entender que eles estavam sendo bem-aventurados naquele sofrimento. Porque tem crente que na hora do sofrimento ele desiste, que na hora do sofrimento ele para, ele não percebe o contrário, que Deus está trabalhando na vida dele. Agora, esses dias uma pessoa mandou uma mensagem para mim: pastor Jadel, não sei o que está acontecendo. Depois nós conhecemos essa verdade e estamos procurando se alinhar nela, pastor, as coisas que viraram de cabeça para baixo. As coisas viraram o avesso. Meu marido trabalhou parece que mais de 10 anos numa empresa, pastor. A empresa quebrou, ele saiu da empresa, não vai receber um único centavo. Não tinha FGTS, não tem seguro-desemprego, nem um salário dele dá 2 ou 3 meses atrasado. Eu não sei o que está acontecendo, pastor, as coisas estão difíceis demais. E aquela irmã falava emocionada, ali chorando. E eu dizia: minha irmã, todo homem e mulher que Deus escolher para ser salvo vai ter que passar pelo caminho estreito. Ali Deus está aperfeiçoando a sua fé, Deus está avivando a sua fé, Deus está lhe dando experiências com Ele, Deus está aperfeiçoando na sua vida o poder dEle. Olha para Davi. Quem era Davi antes de ser chamado para ser ungido por rei? Quem era Davi antes de ser ungido por Samuel? Davi era um pastor de ovelha. Davi tinha de 20 para 30 anos de idade. E Davi era um pastor de ovelha. O que é ser um pastor de ovelha? Lá dentro do mato, cuidando das ovelhas na tranquilidade. Tinha seus perigos? Tinha, mas Davi sabia se virar como pastor. Mas aí o profeta vai lá, Deus diz: vai lá, vai ungir um filho de Jessé. Ungiu Davi. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor repousou sobre Davi. E desde aquele dia, irmão Moisés, a vida de Davi virou o avesso. Davi saiu daquela tranquilidade, porque Deus não queria ele na tranquilidade. Deus levou Davi para dar um recado lá no meio da guerra que estava tendo entre os israelitas e os filisteus. O pai dele queria saber como é que estavam os filhos dele. E lá Davi de repente foi tomado pelo Espírito Santo, enfrentou o gigante, derrubou o gigante e venceu o gigante. Aí o rei Saul adota Davi praticamente como um filho na casa real, no palácio real. E o rei Saul por várias vezes tentou matar o Davi. E quando Davi viu que o negócio se estreitou, não deu tempo nem de voltar na casa do pai, precisou fugir. Passou 10 anos fugindo. Aquele menino que toda noite dormia na casa de papai, comia queijo fresco, tomava cafezinho quente. Mamãe ia lá todo dia lá olhar o Davi cuidando das ovelhinhas e levar comidinha quentinha para ele, que mamãe fez.
Agora Davi está dormindo em caverna, está comendo, para poder comer precisa pedir esmola, precisa bater na casa de um e do outro: eu sou Davi, me dá comida. Deus estava aperfeiçoando o poder dele na vida de Davi, estava esvaziando Davi de si, estava enchendo Davi de Deus. Por isso Tiago disse: teme, por exemplo, de aflição e a paciência dos profetas. O sofrimento dos profetas são exemplo para nós, irmão, de paciência. Eles são bem-aventurados, sim, bem-aventurados são os que sofrem, e não os que não sofrem, segundo as Escrituras. Cristo padeceu, o próprio Cristo padeceu. Lá em Hebreus capítulo 5, verso 8 diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O apóstolo Paulo também padeceu. Colossenses 1:24, Paulo disse o seguinte: regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne, e cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Nós devemos ser fortes, amados. Nós devemos ser firmes na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nunca desanimar, nunca desistir. Amém, igreja? Em Hebreus capítulo 10, verso 32, o autor diz o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates e aflições. O que ele está dizendo? Irmãos, vocês estão querendo desistir, irmãos, vocês estão querendo parar. Lembrem-se dos dias passados, quando vocês passaram tribulações, quando vocês suportaram grandes combates e aflições e não desistiram. Lembre-se desse tempo que vocês perderam muita coisa e agora vocês vão parar. Não parem. Era isso que o autor de Hebreus estava dizendo. Quantas lutas nós já vencemos no passado, irmão? Lembra? Quantos gigantes nós já derrubamos pelo poder de Deus? Quantas batalhas nós já vencemos? Quantas lutas nós já enfrentamos? Quantas vezes a gente pensou que ia cair, Deus levantou? Quantas vezes a gente pensou que ia perder uma batalha e a gente ganhou? Se fosse por nós não estava aqui ainda. A gente venceu a batalha até aqui porque o poder de Deus estava em nós. E Ele está dizendo aqui: não é hora de parar, não é hora de baixar a guarda, não é hora de entregar as armas, não é hora de desistir. Nós só podemos parar quando Cristo vier nos buscar. E quando estivermos aqui, temos que continuar batalhando, caminhando em nome do Senhor. Que nada seja obstáculo. Lembra dos dias passados? Lá em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 3, Paulo diz para Timóteo: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. É para nós. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Você é soldado de Jesus Cristo. E o que ele está dizendo? Sofre as aflições, passa o que tem que passar, sofre o que tem que sofrer, suporta o que tem que suportar, aguenta o que tem que aguentar. Tu é um soldado de Cristo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 17, ele disse: porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se é a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. O que ele está dizendo? É melhor que eu sofra por estar obedecendo a Deus, do que sofrer por estar fazendo coisa errada. Quando nós estamos sofrendo porque estamos servindo a Deus, estamos sendo fiel a Deus, isso traz proveito para nós, é vontade de Deus. Ele está dizendo aqui: se você está sendo fiel a Deus, fazendo a vontade de Deus, está sofrendo, é porque é a vontade de Deus. Então suporta, aguenta. Os apóstolos, irmão, eles fizeram foi se regozijar quando padeceram pelo Evangelho e pelo nome de Jesus. Lá em Atos 5, no verso 40, quando eles foram entregues ali na mão das autoridades, quando estava reunido o sinédrio judaico, e ali aquelas autoridades, diz o verso 40, concordaram com ele e chamaram os apóstolos, e tendo-os açoitado,
mandaram que não falassem em nome de Jesus e os deixaram ir. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Oh glória! As autoridades judaicas se reuniram e digam: apóstolos, 40 chibatadas em cada um, e tome peia. E quando aqueles homens saíram dali, que muitos esperavam que eles iam desistir, o texto diz o quê? Que eles se regozijaram. Nós apanhamos pelo nome de Jesus, nós sofremos pelo nome de Jesus. Olha aqui as minhas costas, olha aqui, olha, lapiada pelo nome de Jesus, que coisa maravilhosa. Doeu na hora, doeu. Eles disseram ai, ai, disseram, claro, doeu. Mas depois que passou, eles se alegraram por terem sofrido pelo nome do Senhor. Então se alegre por estar sofrendo, por ser uma mulher de Deus, por ser um homem de Deus, meu irmão. É necessário, amados, é necessário que padeçamos com Cristo, para que nós possamos alcançar a coroa de glória. Romanos capítulo 8, no verso 17 diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O que ele está dizendo? Que se nós queremos ser glorificados com Cristo, é preciso nós também padecermos com Ele. O que significa padecer com Cristo? É sofrer por estar obedecendo a palavra de Cristo. Quando eu obedeço a palavra de Cristo e sofro por causa disso, eu estou padecendo com Cristo. Ele disse que isso é necessário, isso se faz necessário na vida de cada um de nós, para que possamos alcançar a coroa da glória. Na verdade, em Filipenses 1:29, Paulo diz que para nós é uma glória padecermos por Cristo. Ele diz o seguinte: para vós, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Olha, o que é que Paulo está falando? Irmão, olha, a vocês foi concedido em relação a Cristo, não apenas crer nele, que já é uma glória, mas também sofrer por ele, que é outra glória. Amado, sofrer por ser homem de Deus é glória. Sofrer por ser mulher de Deus é glória. Ser perseguido no trabalho, na empresa, na rua, na vizinhança, por ser homem e mulher de Deus é glória. Ele está dizendo, Deus nos concedeu duas coisas em relação a Cristo. Não foi apenas crer nele, que é maravilhoso, mas Deus nos deu a graça também de padecer por ele. Paulo fala isso como se isso fosse um prêmio, e na verdade é, porque o Senhor diz que bem-aventurados são aqueles que sofrem por amor a ele. Esses serão galardoados, recompensados, e será grande o galardão de vocês no céu. Sim, mas é importante que nós entendamos uma coisa, que Deus, Ele nunca vai permitir que nós sejamos tentados ou passemos por provações acima daquilo que a gente pode aguentar. Se você está passando por uma provação, é porque Deus sabe que você pode passar por ela, embora esteja doendo muito, mas Deus tem propósito. O que as Escrituras dizem? Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. 1 Coríntios 10:13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que vocês podem suportar. Antes, com a tentação,
o Senhor Deus dará também um escape para que vocês possam aguentar. Amém? Então, quando Deus nos permite ser tentados, ou quando Deus nos permite ser provados, Ele dá junto com a tentação, com a provação, o escape, para que nós possamos aguentar, para que nós possamos suportar. Por isso tem coisa que a gente passa na vida que a gente não entende, mas passa, a gente atravessa, a gente sai lá do outro lado, mas tem hora que é difícil, tem hora que é doloroso, tem hora que a gente acha que não vai conseguir, tem hora que é como a gente se sente como Pedro no meio do mar, caminhando para se encontrar com Jesus. Tem hora que a gente começa a afundar, ou não é assim? Tem hora que a gente começa a afundar, aí só nos resta o quê? Clamar a Ele. Ainda bem, ainda bem. E quando a gente, como homens falhos, olhamos para os ventos e as ondas como Pedro, e aí tiramos os olhos de Cristo, começamos a afundar, e isso acontece conosco. Quando a gente deixa de duvidar que Deus vai dar aquela provisão, quando a gente duvida que Deus vai resolver aquele problema, quando a gente duvida que Deus vai ajudar a vencer isso, a vencer aquilo, a resolver isso, a resolver aquilo. Tem tempo, irmão, que vem sobre a vida do cristão um tempo de frieza tão grande. Quem não tem prazer de orar, quem não tem prazer de ler Bíblia, ele pensa que vai morrer. Meu Deus, eu estou morrendo, meu Deus, eu vou morrer. E é terrível. Mas de repente, irmão, ele percebe que mesmo assim, Deus vai sustentando ele na caminhada. Deus sustenta ele de modo que ele não desiste, de modo que ele não se entrega ao pecado. E daqui a pouco, ele volta a sentir de novo o fervor da oração, o fervor de servir a Deus. Mas a tentação vem, a provação vem, mas com Ele, Deus dá o escape para a gente suportar. Para concluir, em duas passagens bíblicas, 2 Coríntios 4, por favor, abra. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 16 ao 18. Preste atenção, olha. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia. Oh glória! Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Oh, aleluia! Olha o que esse homem está dizendo, irmão. Nossa leve e momentânea tribulação. Qual é a tua leve e momentânea tribulação? É no teu casamento? É na tua saúde? É na tua família, nas tuas finanças? Qual é a tua leve e momentânea tribulação? A de Paulo, que escreveu isso e que chamou as tribulações de leve e passageira. As tribulações de Paulo foi apedrejado. Você já foi? 5 vezes 39 chibatadas. Você já levou? 3 vezes apanhou com cipó, com vara, e várias vezes preso em tumultos. Sabe qual foi as tribulações desse homem? 1 Coríntios 4, 2 Coríntios 11. Fome, necessidade de comida, mesmo sendo um apóstolo de Cristo. Sede,
necessidade de beber água. Estive nu. Ele disse que precisou de roupa, de vestimentas. Em dados momentos ele teve que se vestir com trapos. Sabe qual foi a necessidade desse homem? Quando ia viajar, eu vi agora esses dias um vídeo aí no YouTube, alguns pastores falando que quando foram viajar, deram um hotel que não era muito bom para eles. Tinha muito hotel bom na cidade, mas deram para eles lá um mais ou menos. E Paulo disse que nas viagens missionárias dele, tinha vezes que ele não sabia onde ia dormir. Não temos pousada certa. O que mais? Cerrados ao meio, vestido de peles de ovelha e de cabras, errantes pelos desertos e antros e as covas da terra, aflitos, afligidos, desamparados, maltratados. Os profetas, os apóstolos. E agora esse homem abre a boca para dizer: irmãos, as nossas tribulações são leves. E vocês sabem que lá em Éfeso eu tive que lutar com feras. E passamos uma tribulação tão grande que nós nos desesperamos da nossa própria vida. Esse homem está dizendo, irmão, que a tua tribulação, o teu sofrimento por ser homem e mulher de Deus, é momentâneo, é passageiro, porque tudo nesse mundo passa. Mas se você permanecer fiel a Deus, isso vai produzir para ti um peso eterno de glória. Eu acho engraçado, Diácono Auricelli, interessante o jogo de palavras que ele faz. Nossa, leve é maneira e momentânea, passageiro. É quando ele fala da glória, ele diz um peso eterno. Um peso não leve, eterno, não passageiro, de glória. O que ele quer dizer? Que todo sofrimento aqui, por pior que seja, vai passar. Mas a glória que Deus tem para nós é eterna, é pesada e gloriosa, que nós não fazemos ideia. Só um pouquinho, só uma amostrazinha dessa glória. Apocalipse 7. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, aleluia, Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Depois dessas coisas olhei. Olha aqui o peso eterno de glória. O que é? Só um pouquinho para encerrar. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, oh glória, trajando vestes brancas e com palma nas mãos, e clamavam com grande voz dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria, ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu, João, disse: Senhor, tu sabes. Eu não sei. E ele me disse: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Vieram de onde, irmãos? De grande tribulação. Por isso estarão diante do trono de Deus,
e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, e nunca mais terão fome, e nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para a fonte das águas, para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Amém. Peso eterno de glória. João viu uma multidão. Meu Deus, João está dizendo, irmão, eu vi uma multidão, está escrevendo. Eu olhei depois disso e eu vi uma multidão que ninguém podia contar. Tinha pessoas de várias nacionalidades, tribos, povos, nações e línguas do mundo. E eu vi que eles tinham palma nas mãos, e que eles estavam diante do trono glorificando a Deus. E sabe quem são aqueles ali, irmão? É a igreja. Somos nós. Nós estamos ali naquela visão que João teve. Nós, os salvos, estamos ali. E dali nunca mais sairemos. Estaremos diante do trono de Deus. Imagina aí, irmão, vendo o próprio Deus ali no trono dele, cantando louvores a ele e ao Cordeiro. Imagina, irmão, a aparência do trono de Deus. Imagina, irmão, a aparência da glória de Deus, a imagem da glória de Deus. Nós vamos ver com nossos olhos. Imagina a beleza daqueles 4 animais que ficam ao redor do trono. Imagina o tamanho daqueles seres e a glória deles. E aqueles 24 líderes que ficam em volta do trono, com suas vestes brancas, cinto de ouro no peito, na cintura, e coroas de ouro na cabeça. Imagina a pureza daquele ouro. E aqueles anjos ali cantando para Deus, adorando a Deus. Imagina aquele louvor. Imagina a música que eles não devem estar ministrando a Deus. Louvores que nós nunca podemos imaginar, que nós nunca ouvimos falar, numa harmonia perfeita. Numa harmonia perfeita. E ali ele diz que nós estaremos ali. O Cordeiro, que é Jesus, nos apacentará e nos guiará para as fontes das águas da vida, e de lá nunca mais sairemos por toda a eternidade. Por isso Paulo disse que tudo aqui é momentâneo e é leve, porque lá a glória é eterna. Então, meu amado, entenda uma coisa: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você está fraco? Está debilitado? Está passando grandes lutas e grandes combates? É porque Deus está querendo fazer uma obra grande na tua vida. É porque Deus está querendo aperfeiçoar o poder dele na sua vida. As coisas estão dando errado, as coisas não estão se encaixando, até aquilo que estava dando quase certo não deu. As percas, os prejuízos, as dores, as angústias, as tristezas, as lágrimas. Está sentindo ninguém? Não tem força para resolver? Não tem habilidade? O poder de Deus está se aperfeiçoando na tua vida. Fique de pé, igreja.